Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, um podcast que é nosso. E toda semana a gente traz profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. E como de costume, hoje está aqui na minha frente uma pessoa que eu admiro tanto no pessoal quanto no profissional, uma pessoa amiga, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, sabe todas as leis do direito de cabeça aqui, se não todas, quase todas. Eu aprendo muito com ele, tem toda a minha admiração. Dr. Romário Bezerra, muitíssimo obrigado por estar aqui abrilhantando o nosso novo estúdio, que é o Estúdio Seu Pode. Não, mas é sempre um prazer, não é? Eu já estive no início e agora também estou vindo aqui nesse novo espaço, que é excelente também. E é sempre um prazer não só dialogar com você, mas também trazer temas importantes do direito que enriquecem as pessoas que nos acompanham, que vão assistir ou que vão ouvir em algum momento tudo aquilo que vai ser abordado, porque desde o início o seu trabalho aqui ele tem alcançado profissionais excelentes e que tem assim enriquecido de uma forma extraordinária o conhecimento daqueles que ouvem, não é? Então eu vim aqui também para trazer alguma coisa para poder acrescentar junto com esses tantos outros profissionais que fazem parte desse tão, vamos dizer assim, glorioso podcast. Poxa, que bacana. E você foi meu primeiro entrevistado, a primeira vez, a gente nunca esquece, minha primeira vez foi com você aqui no podcast Casa do Garay, e eu falo que eu comecei com o pé direito, porque todos os vídeos, parece que essa já é a tua terceira ou quarta temporada. Isso. Né, no nosso podcast, e todas as vezes, você já veio aqui com o Dr. João Vitor, já veio aqui com o Dr. David, né, já veio sozinho, todas as vezes dá muita like, a galera compartilha, a galera curte, então é um prazer enorme ter você de novo aqui, tá bom? Pode ter certeza que o prazer é todo meu. E você tá com o escritório, né, eu vou dar logo um spoilerzinho, você tá com o escritório lá no bairro 25 de agosto, lá em Duque de Caxias, né? Isso. Na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Isso. E também no bairro da Barra da Tijuca, também no Rio de Janeiro, no Citar Office Mall agora, não é isso? Isso, exatamente. A gente está com o escritório lá e aqui no bloco 6C, no Citar Office Mall, e lá em Caxias a gente fica no edifício Mont Blanc, que fica ali bem no centro mesmo de Duque de Caxias, e a gente também agora com outro escritório ali em Belfor Roxo, no lote 15, bem no centro também, para poder alcançar o maior número de pessoas possíveis. Que bacana, e tá expandindo, né, Sim. o Romário, graças a Deus, né? Isso. E você lá, a especialidade é o direito civil, que abrange o direito consumidor ali também, mesmo. né? Que também envolvido ali, o direito trabalhista e também o direito previdenciário. Isso, são as nossas áreas exclusivas de atuação. O direito ele é muito amplo, então nós nos setorizamos dentro desses principais ramos. É um ramo que eu tenho uma certa familiaridade com todos eles, gosto de atuar nessas áreas também, mas sou assessorado por uma equipe, né, que vem também me dando suporte nos escritórios. E são áreas que, de uma certa forma, agregam muito a mim enquanto pessoa, porque eu sempre costumo dizer o seguinte: enquanto advogado, nós somos restauradores do senso de justiça. A justiça, ela é sempre um ideal que parece muito distante, até quando nós somos injustiçados e nós precisamos de alguém que devolva esse status quo, né? Essa ideia de justiça. Eu sei que muitas pessoas perderam a esperança na justiça, considerando as decisões que tem havido aí, o posicionamento das cortes superiores, mas o trabalho do advogado é ser aquela pessoa que luta incansavelmente pelo direito. Então, o nosso principal foco é defender os interesses daqueles que nos constituem, sempre agindo com ética, com lealdade, com temor, acima de tudo, a Deus, porque é dali que a gente obtém, vamos dizer assim, a nossa principiologia, dos ensinamentos de Cristo, que a gente tem a nossa base para poder prestar um bom serviço, né? Eu sempre costumo dizer lá no escritório que a Bíblia ela orienta muito sobre o trabalho.
E Jesus ele disse em João 5,17, dizendo o seguinte: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o trabalho ele enobrece, ele enriquece o homem, mas não é qualquer trabalho. Provérbios 22, 29, ele vai dizer que o homem que ele faz bem o seu trabalho, ele será levado a grandes autoridades. Então, esse é o nosso intuito, é prestar um bom serviço, sempre com ética, sempre com transparência, mas também ali pautado na fé, alicerçado naquilo que a gente acredita. Que bacana, dentro da palavra de Deus. Eu falei aqui, né, no início do programa que eu te admiro como profissional, porque eu uso muito os seus serviços, né? Indico muito, tanto aos meus amigos quanto aos meus clientes, eu indico o teu escritório, né? E todos eles saem apaixonados por você, pelo teu serviço e tudo mais, então isso enobrece quem está indicando. E também no pessoal, eu aprendi a ser apaixonado por tudo que você fala da palavra de Deus, porque eu escuto a palavra de Deus todos os dias, né, através do bicho Bruno Leonardo, que eu sempre falo aqui, né, eu escuto lá 5 horas da manhã, 18 horas e à meia-noite. E a partir uns 3 anos que eu já escuto ele diariamente e minha vida mudou completamente, né? Porque eu aprendi que Deus não melhora, Deus ele transforma, não é isso? Isso e mesmo. Da onde veio essa tua paixão pela história, pela palavra de Deus? E não é só a paixão, né? Mas é o interesse, porque você é a única pessoa que eu conheço que leu a Bíblia 9 vezes. Então, assim, você já pensou em pastorar? Em ser pastor? Já durante um determinado tempo, esse sonho ele permeou meu coração e continua permeando ainda. É porque o que acontece? Quando eu me converti, isso lá em 1997, então já tem aí uns anos de vida. Naquela época, o cristianismo em si, o povo evangélico, eles eram tidos como pessoas bitoladas, eram pessoas simples, mas o cristianismo cresceu de um tal modo, e eu sempre pedi a Deus o seguinte, eu falei: Senhor, me permita demonstrar para as pessoas que, assim, eu construí uma carreira sem ser dentro da igreja. Então, assim, eu tenho uma profissão e eu entendi que eu também exerço meu ministério quando eu estou no meu trabalho, porque não é só restaurar a dignidade das pessoas em si, mas é também ser um suporte no momento de desespero. Então, quantas e quantas não são as vezes que eu atendo pessoas aos prantos que procuram o escritório e eu estou ali para poder dar aquele suporte, aquela palavra amiga, porque nem sempre a gente vai ter resposta para tudo, mas Deus ele é a resposta para tudo. Então, eu não só auxilio no direito, mas eu também consigo levar àquela pessoa a palavra de Deus, a direção de Deus. E eu digo, Robson, que sem Cristo eu nada seria, não é? Se você olhar para toda a minha história, em todos esses anos de vida, você vai conseguir identificar ali a assinatura de Deus, o cuidado de Deus, desde a faculdade, no meu trabalho também, desde 2017, quando eu abri ali o escritório em Caxias, até hoje, como Deus ele tem conduzido todas as circunstâncias. Então, assim, Deus ele está presente em tudo. Então, eu, quando entro no meu escritório, eu agradeço muito a Deus e falo: Senhor, muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem me permitido alcançar, tudo isso que o Senhor tem me permitido viver e por aquilo que o Senhor tem me permitido fazer também através da minha profissão. Porque é muito interessante que quando Jesus ele fala que ele vai voltar para o Pai, ele diz que vai enviar um consolador. Mas essa palavra consolador, ela também significa advogado. Olha. Então, assim, tem muito a ver com a nossa profissão. Nós somos aqueles que vão restaurar não só o senso de justiça, mas a gente também vai auxiliar aquela pessoa em diversos pontos, não só naquilo que ela precisa, né, naquele senso de justiça que ela tem, mas até mesmo na própria vida dela. Então, não é só uma profissão, também é um ministério, também é um sacerdócio. Que bacana. Eu acho que na vida de todo mundo, todas as pessoas, esse, se eu não me engano, é o episódio 66 que a gente está hoje, ou 65, tem que ver direitinho. Então, muitos profissionais, muitas pessoas já passaram aqui pelo podcast, já conversaram comigo, e a maioria delas, eu acho que todas, elas já pensaram em desistir alguma vez, né? Então, mas eu acho que isso faz parte de um caminho. Você já pensou em desistir? E se sim, o que te fez seguir em frente? Olha, esse pensamento de desistir, ele faz parte da natureza humana.
nós somos tentados diariamente a desistir. Desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos projetos, desistir do plano que Deus tem para as nossas vidas. Mas o que eu sempre costumo dizer, o que me motiva a continuar é Deus. Não tem outra pessoa que me motive a continuar acreditando. Por quê? A Bíblia ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então a fé ela é desafiadora à lógica humana, porque eu não vejo, eu não sinto muitas das vezes, mas eu tenho uma promessa que Deus me fez, e por esse motivo que eu medito muito na Bíblia, porque ali eu estou recordando promessas. E eu digo, se esse Deus é capaz de fazer promessas, ele também é capaz de cumprir promessas. E o sentimento vem, não é? Nós somos seres humanos, aqui não há super-heróis, não há pessoas de aço, não é? Então, muitas e muitas vezes eu já pensei em desistir sim. A gente brinca, né, que a gente vai vender nossa arte na praia, essas coisas, mas o que me motiva a continuar é justamente a esperança de que o Senhor está cuidando de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas, que por mais que as coisas fujam do meu controle, Ele continua exatamente no lugar que Ele sempre esteve, no controle. Então, se Ele está no controle, eu preciso descansar. É por esse motivo que o Salmo 91 ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu gosto muito de Jeremias 17:7, que diz assim, bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros, que estende as suas raízes para as águas, e no ano da sequidão não deixa de dar frutos. Essa é a pessoa que confia em Deus. Então, assim, tempos difíceis sempre vão ter, não é? Vão nos moldar, vão nos transformar. Mas o que me faz continuar é justamente saber que Deus está cuidando e Ele está conduzindo o barco da minha vida. Olha que bacana, gente. Você falando, eu fico aqui, eu falo, ai, não para de falar não. Esquece que tem apresentador aqui, vai falando. Eu adoro o Salmo 91, adoro o Salmo 23. Então, e esses salmos, eles falam muito sobre confiança, né? A gente se apega muito ao Salmo 91 no início, mas no final do Salmo 91, Deus começa a falar. Ele diz assim, pois que então encarecidamente me amou, também eu o livrarei, porque ele confiou no meu nome, então eu saciá-lo-ei com longevidade. Então, o nosso Deus, ele faz justamente isso. Se você buscar auxílio nele, refúgio nele, ele vai te guardar, te proteger, como diz o Salmo 91, mas ele também vai abençoar os seus dias, não é? O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte, no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, ou seja, ali eu tenho um abrigo, ali eu tenho um seguro, um lugar seguro, um lugar onde eu posso me abrigar quando vêm as tempestades. Então, é isso que o nosso Deus faz. Então, quando vem o pensamento de desistir, quando vem as tribulações, porque elas existem, elas fazem parte da vida, e na advocacia não tem, acho que um dia normal, né? Todos os dias a gente tem dias de tribulação. Claro. Isso aí. Mas é o Senhor quem nos dá força para continuar. Ele é aquele que nos motiva a seguir. E o próprio salmista Davi, lá no Salmo 119, no versículo 92, ele vai dizer assim, se a tua palavra não fosse o motivo do meu contentamento, eu teria perecido na angústia. É por esse motivo que eu medito tanto na palavra de Deus. Por quê? É ali que eu encontro a esperança e o norte que eu preciso. Se eu tenho que tomar alguma decisão importante, eu sempre vou pedir a Deus aquela direção e falar, Senhor, me ajuda. Porque eu não sei, até mesmo antes das audiências, né? Aí é um segredo que eu vou contar. Opa, dá spoiler aqui pra gente. Antes de fazer as audiências, eu sempre peço a Deus a direção, eu peço para Deus tomar a vida do juiz, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, não é? Peço também para Deus guardar, para que Deus dê a direção, para que tudo flua da melhor forma e para que meu cliente também ganhe, né? Eu sei que nem sempre depende da gente, mas eu tô ali para poder pedir. Então eu vou pedir ao Senhor que Deus ajude ali naquela situação, e a gente vê muito o trabalhar de Deus nas audiências, né? Eu sempre costumo dizer que eu consigo enxergar o Senhor ali, no meio daquelas audiências, e tudo flui assim de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão benéfica para a gente, que até mesmo os resultados que não são tão bons assim, o cliente ele sai com a consciência tranquila. Então isso para a gente já é, vamos dizer assim, um ganho muito grande.
Poxa, que bacana. Você como sabedor, conhecedor, né, entendedor da palavra de Deus, você não pensa em fazer um canal só para passar essas mensagens? Porque assim como eu estou apaixonado aqui, escutando você falar de Deus, que eu amo a palavra de Deus. Eu amo, isso me acalma, sabe? Você pensa em fazer um canal e deixar um pouquinho aqui o direito e partir para esse lado de levar a palavra de Deus? Olha, a vida na advocacia realmente ela é muito corrida, mas eu preciso realmente me organizar nesse sentido. Geralmente eu tento, aos domingos, eu sempre compartilho ali um momento de fé, uma palavra que Deus colocou no meu coração, nas redes sociais, até para poder levar aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Mas realmente eu preciso dar essa atenção, porque a nossa vida espiritual, ela é um alicerce muito grande. Então, quando todas as áreas estão assim turbulentas, se a nossa vida espiritual estiver estabilizada, a gente consegue equilibrar ali as tempestades. Mas se a nossa vida espiritual ela não estiver, vamos dizer assim, alicerçada naquilo que Deus falou, quando tudo sacudir, as nossas estruturas também se sacodem. Então eu preciso realmente, aí é uma coisa que eu preciso, né, me organizar para levar também esse conhecimento que o Senhor tem permitido, né? Então, já levei durante um determinado tempo, eu já cheguei a dar aula dentro da igreja, explicando sobre as questões do evangelismo, sobre as questões até mesmo da Bíblia, não é? Hoje eu já tenho focado um pouco mais no trabalho, porque a advocacia ela consome muito. Sim, assim, da nossa vida. E eu sou muito dedicado também ao trabalho, né? Porque eu sempre digo que o meu trabalho é uma oferta também. E nas reuniões que eu faço lá com o pessoal do escritório, eu sempre menciono isso para ele. O que fez a diferença na vida de Caim e Abel foi o zelo que eles tiveram com aquilo que eles ofereceram para Deus. Então, ao passo que Abel teve o cuidado de selecionar a melhor ovelha ali do rebanho, aquela mais perfeita, Caim, ele foi displicente naquilo que ele estava fazendo. Então, ele pegou ali uma alfacezinha murcha, né? Um repolho lá esquisito, e foi oferecer aquilo para Deus. E não aceitou. E quando ele vê que o irmão teve a oferta aceita, ele vai questionar a Deus. E Deus fala assim, se você tivesse feito bem feito, sua oferta também teria sido aceita. Então, o nosso trabalho, ele acaba sendo também uma oferta, não é? E aí, Salomão, na sua sabedoria, ele vai dizer o seguinte, tudo quanto via as tuas mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Então, é essa a filosofia que eu tenho pautado, não só a minha vida, como também os escritórios, e é essa filosofia que eu compartilho com quem está presente ali, com quem está no nosso dia a dia. E, gente, sensacional. Acho que eu não vou falar de direito hoje, não. Vou falar só da palavra de Deus, né? A vontade que eu tenho é essa, tá? Mas como eu já anunciei ali para quem está atrás das câmeras que é o quadro Endireitando, vamos entrar aqui agora no direito. Parabéns, parabéns. Você me acalma, tá? Você me acalma. Aqui, tem algumas perguntas que eu queria fazer e tem um assunto que é muito em voga, muita gente pergunta sobre isso, que tem relação ao direito consumidor, né? Que é direito civil, que uma seguidora fez aqui para mim. Olha, preciso fazer uma cirurgia em razão de um câncer. Mas o plano diz que é uma cirurgia eletiva, ou seja, não é aquela de... né, emergência ou de urgência. Exatamente. O que fazer nesse caso, doutor Romário? Bom, primeiro que o câncer em si não pode ser considerado nunca como um tratamento ou algo eletivo que pode esperar, até por causa do alastramento da doença, não é? É a segunda doença que mais mata em todo o mundo. Então, o plano de saúde, quando ele diz para a pessoa o seguinte, olha, você que está com um determinado câncer, sua cirurgia eletiva, ele quer matar essa pessoa, não é? Ele está tendo esse tipo de comportamento. Então, a primeira coisa que o consumidor que teve essa negativa deve fazer é abrir uma reclamação na Agência Nacional de Saúde Suplementar ou até mesmo no consumidor.gov, relatando que ela tem uma urgência, porque todas as cirurgias que envolvem o câncer, por mais que alguns médicos coloquem como eletiva, elas são de urgência, porque há um possível alastramento dessa doença de uma forma assim muito rápida, não é?
E aí, com isso, ela vai fazer esse registro dessa reclamação, vai aguardar ali um tempo de 5 a 10 dias, que é o prazo que eles costumam dar para poder responder. E aí, havendo uma negativa, que na sua grande maioria acontece, infelizmente, ela pode ajuizar uma ação de obrigação de fazer. Só que aí o que é importante, e o que eu sempre chamo a atenção das pessoas, o laudo médico. O laudo médico, ele vai ser um fator determinante se a pessoa vai ganhar ou vai perder. Por quê? No laudo médico, não é bom que só conste a informação de que a pessoa precisa realizar aquela cirurgia. É importante que o médico ele explique quais são os desdobramentos negativos causados por aquela doença. Aí você vai dizer assim, mas Romário, isso é óbvio. Se a pessoa está com câncer, qual é o risco que ela tem daquilo dali via dar metástase e a pessoa falecer mais à frente? Infelizmente, às vezes o óbvio precisa ser dito. E aí eu falo isso com tristeza porque no direito o óbvio precisa ser dito. Então, se no laudo médico constar a informação dizendo que a pessoa precisa fazer essa cirurgia, que ela não pode esperar um determinado tempo e que ela pode ter um desdobramento negativo que impacte a vida dela de uma forma tal, com isso ela pode conseguir ali uma tutela provisória de urgência em que o juiz vai determinar que o plano realize aquela cirurgia de emergência. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça ele diz o seguinte: maior do que o tormento da doença é a privação da cura. Você nunca paga um plano de saúde simplesmente por pagar. Você paga pensando que no dia mal, no dia da adversidade, você, no seu momento de fragilidade, você vai poder contar com eles para poder te ajudar. Mas se ele dá essa negativa para você, há ali uma frustração da expectativa do consumidor. E, além disso, há uma exposição demasiada ao risco. Nós já tivemos casos de pessoas que tiveram a negativa da cirurgia e que, infelizmente, vieram a óbito no escritório. Então, aquilo dali nos causa uma tristeza grande, mas esse, infelizmente, é o modus operandi de muitas operadoras de plano de saúde. Então, faça isso. E aí, não quer dizer que 100% vai ser causa-ganha, até porque no direito não tem causa-ganha. Mas vai aumentar significativamente as suas chances. E a gente está falando desde a época de Rádio Bandeirantes, né? Que a gente se conheceu lá e foi minha primeira entrevista contigo, foi lá na Rádio Bandeirantes. E eu te fiz uma pergunta na época que eu me lembro bem, que quais eram as recordistas de ações, né? E você respondeu que era telefonia, celular e a parte de plano de saúde. A gente está falando de uma cirurgia, né? Então, quando a gente fala de cirurgia, a gente já vê como se fosse ali a última saída para a resolução daquele problema. Mas também acontece, agora na minha cabeça uma pergunta de leigo, quando a gente vai entrar para um plano de saúde, ali na adesão, aquele termo de adesão, ali tem umas perguntinhas, né, que geralmente o corretor, ou pelo menos os corretores já passaram por mim, falam assim, preenche tudo não aí, que dá tudo certo. E uma delas é se você tem doença pré-existente. Às vezes a pessoa pode ter um câncer e sem saber que tem um câncer, e realmente ela coloca ali, tem algum dia? Não, aí bota tudo não, e daqui a pouco entra no plano de saúde, daqui a um mês descobre um câncer. Já aconteceu de um plano de saúde dar uma negativa, uma pessoa continuar um tratamento por ela ter preenchido um termo de adesão como não ter doença pré-existente? Nossa, isso é o que mais acontece, principalmente que eles dizem que a pessoa omitiu deliberadamente, ou seja, que ela teve a intenção, justamente sabedora daquele quadro patológico, que ela queria o tratamento. Por quê? Quando você informa que você tem uma doença pré-existente, o que vai acontecer? O valor vai aumentar. Então, eles dizem que você alterou aquilo dali deliberadamente, e nessas horas, o que é mais interessante é que eles invocam o contrato. Eles dizem, olha, quando você preencheu esse formulário que tinha ali a anamnese sobre o seu histórico clínico, você tem um dever de verdade. Só que assim, muitas das vezes eles não cumprem aquilo que eles pactuam nos contratos dele. Então, o consumidor realmente, ele tem um dever de verdade, ele tem que informar. Mas se só foi descoberto depois e ele recusou, é importante que haja o laudo da descoberta, que mostre que foi logo depois da adesão, e aí o consumidor consegue fulminar essa tese de que ele alterou ali deliberadamente esse formulário médico. Em questão de plano de saúde, você que respira o direito, quais são, assim, os fatos mais comuns que acontecem que as pessoas te procuram para plano de saúde? Negativa. Negativa de cobertura. Isso daí é o que mais acontece. Por quê? Muitos planos,
eles negam procedimentos que estão previstos no rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos ali pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Muitas das vezes eles se comprometem, mas eles não têm profissionais que possam atender aquela demanda, e aí o consumidor ele é obrigado a procurar numa outra rede, e na hora que o consumidor vai pedir o reembolso, ele diz, não vou reembolsar. Isso é o que mais acontece. Então, negativa, seja negativa de atendimento, negativa de realização de procedimentos necessários à vida daquele paciente, é o que mais acontece. E assim, dentro do direito da saúde, que é um ramo também do direito civil, essa parte de planos de saúde é a ação recordista, sempre por causa de negativas. E aí acontece muito, por exemplo, dos planos cortarem determinados convênios. Em que sentido? Um determinado plano ele tem um convênio com o hospital. Então você pensa, se eu precisar, eu vou ali naquele hospital. Quando ele chega lá, ele diz assim, não, já não temos mais convênio com esse respectivo plano. Só que você acessa lá o site e consta lá o rol dizendo assim, esse hospital aqui é um hospital conveniado. Isso acontece aos montes. Eu já tive casos de processos em que o cliente ele precisava fazer um procedimento que era coberto, e mesmo assim o plano negou. E quando a gente entrou com uma ação, ele falou assim, não, é porque nós não conseguimos profissionais que pudessem atender. Mas aí o problema, o ônus, é todo do plano. Porque quando ele contratou, ele disse, se você precisar, tem esses procedimentos aqui que eu vou cobrir. Sim. E aí o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 35, ele diz que o fornecedor de serviço, ele se vincula à oferta e à publicidade. E se ele não cumprir com essa oferta ou essa publicidade, o que você pode fazer? De acordo com o inciso 1, ele diz que é possível exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então, se você consegue demonstrar que é um procedimento que o plano se obrigou a fazer, você entra com uma ação de obrigação de fazer ali com base no artigo 35, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, que as suas chances vão ser muito boas. Não, o que mais acontece, porque até para pessoas que estão querendo trocar agora de plano de saúde ou que vão entrar num plano de saúde, existem certas redes, eu vou citar a Redditor, né? Então, esse plano aqui é um pouco mais caro, porque aceita o Barradol, o Copadol, que não sei o quê. Esses que não aceitam é um pouco mais barato. Aí, quando você entra naquele plano, um tempinho depois, acaba umas Redditor ali. E eles não dão uma redução, né? Você continua pagando. Então, isso daí é uma coisa para entrar também com uma açãozinha ali, né? Isso pode ser questionado. Porque muitas das vezes o consumidor ele é levado em razão das referências. O consumidor ele é muito pautado por aquilo que ele vislumbra. Em que sentido? Ele confia em determinadas marcas, em determinados estabelecimentos. Então, ele é levado por essa publicidade a se obrigar a pagar determinados valores. Então, é passível sim, muitas das vezes, você pleitear determinadas reduções. Infelizmente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não é tão condizente nessa tese, mas os tribunais superiores eles acabam flexibilizando um pouco mais. O nosso tribunal, na parte da saúde, ele é um pouco complicado. Em que sentido? Se não for casos de urgência ou emergência, fica bem complicado conseguir. Até porque existe também um lobby muito grande das operadoras dos planos de saúde, não só nos tribunais, mas também nos tribunais superiores. Você vê que na sua grande maioria, as cortes superiores, elas se debruçam sobre N tratamentos. Recentemente nós vimos o caso do rol taxativo da ANS, né, que as pessoas ficaram se perguntando, meu Deus, o que é esse rol taxativo? Principalmente por causa de tratamentos alternativos que a justiça estava determinando que fosse cumprida, e a operadora dizia assim, mas isso aqui não está no rol taxativo. Então, são dois pesos e duas medidas. Às vezes o plano ele resiste dizendo não está aqui, e muitas das vezes ele acaba não cumprindo com aquilo que ele mesmo se obrigou a cumprir. Uma coisa que eu acho que acontece muito e as pessoas têm medo é o seguinte, eu tenho um plano de saúde e passei uma dificuldade no mês, não paguei ali uma mensalidade que venceu no mês passado, né? Então tem 30 dias de atraso e acontece uma coisa com meu filho, acontece uma coisa comigo, eu vou lá para o hospital, eu estou com plano de saúde, não está cancelado, eu estou apenas inadimplente com o plano, e quando eu estou mal lá no hospital, com tosse, e a pessoa vai e nega o teu atendimento. Isso é certo ou é errado, Romário? Bom,
De acordo com a boa-fé objetiva dos contratos, o fato de você estar inadimplente geraria uma certa recusa. Mas os tribunais, eles entendem o seguinte, e aí esse é um entendimento já unânime do Superior Tribunal de Justiça. É preciso que haja a constituição em mora. O que é essa constituição em mora? Ele precisa notificar você da inadimplência, dizendo que se você não pagar, ele vai estar dentro do direito, e aí eles estabelecem ali um prazo de inadimplência, no qual eles podem rescindir o contrato. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele diz, olha, se o consumidor ele não for notificado nesse sentido, é uma recusa injustificada. Agora, se ele foi notificado, dependendo do caso, o plano pode sim resistir. Então, até para poder equilibrar um pouco os contratos. Por quê? A justificativa do plano para não atender é que ele não recebeu a contraprestação e ele precisa da contraprestação para poder, vamos dizer assim, alimentar todo aquele maquinário que move o sistema de saúde. Então, tem que pagar os profissionais que exercem seu trabalho, consertar equipamentos. Então, por isso que eles cobram esses valores, e os planos de saúde hoje não são baratos, infelizmente, não é? Nós temos ali valores assim altíssimos, principalmente em razão da idade. Mas essa é um dos principais fatores, é justamente essa constituição em mora. Então, o plano precisa notificar você de que se você não vier arcar com aquele pagamento dentro de um determinado prazo, eles estão no direito ali de rescindir, inclusive de recusar o atendimento. Conseguindo demonstrar isso, se for um tribunal mais rígido, vamos dizer assim, mais legalista, ele vai dizer que ali não houve uma negativa indevida, que houve um exercício regular do direito. Se houve um exercício regular, não se constitui como ato ilícito, então eles aplicam ali o Código Civil e, infelizmente, rechaçam a pretensão do consumidor. Bacana. Eu vou aproveitar que eu estou na tua frente, que você, né, se veste com a legislação, e eu vou me colocar, continuar batendo nessa tecla, porque a maior galera que está ali atrás daquela câmera, eles são igual a mim. São simplesmente consumidores. Então, eles estão perguntando o seguinte, se eu chego no hospital e é negado, eu não fui notificado, eu estou passando mal no hospital, o que esse cara deve fazer nessa hora? Ele está dentro do hospital e fala, seu plano de saúde não está autorizando não, querido. Liga aí para ele. Aí o pobrezinho vai lá tossindo, liga para o plano de saúde e fala, sua fatura aí de 10 de setembro não bateu aqui pra gente não. Fala, eu sei, tô inadimplente, mas eu preciso ser atendido. Fala, não vai ser não. O que esse cara deve fazer numa hora dessa, dentro do hospital, Romário? Bom, inicialmente ele vai precisar registrar uma reclamação na ouvidoria. Não tem muito o que se fazer. Pode se configurar ali uma omissão no atendimento, a depender do caso de urgência, aí pode ser que possa se chamar a polícia. Por que eu digo pode ser? Porque no direito, Robson, não são fórmulas matemáticas, infelizmente. 1 mais 1 do direito não dá 2. Não é? São posicionamentos. E aí a gente tem entendimentos do nosso tribunal, nós temos entendimento dos tribunais superiores e o entendimento do STF. Então, acontece todo esse ponto dentro da nossa legislação. Mas, se é um caso de emergência, pelo princípio da boa-fé objetiva, eu entendo que o plano não pode recusar. Por quê? O consumidor está inadimplente, mas qual é o bem maior que nós temos? É a saúde. A saúde, claro. É a vida. Então, isso é um direito constitucional. O ser humano ele tem direito a ter dignidade. E a dignidade, ela engloba justamente a saúde. Então, se você chega passando mal, o que o plano tem que fazer? Atender. Se ele não atender, mesmo que você esteja inadimplente, não é? E aí você tiver um agravamento, esse agravamento pode sim incidir num dever de indenizar, porque está havendo ali uma falha na prestação de serviço. Porque os contratos, de acordo com o Código Civil, eles são regidos pelo princípio da boa-fé. E o que é a boa-fé? É um comportamento que eu espero da outra parte, um comportamento ético, um comportamento leal. Então, assim, eu paguei todo um período. Vamos dizer que esse consumidor, por exemplo, tenha pago ali 10 anos e só agora ele ficou inadimplente. Será que isso é justo? Será que é justo deixar esse consumidor desassistido? Claro que não. Sendo que assim, ele já teve todo um histórico de pagamento. Então, assim, tudo tem que ser visto caso a caso. Mas eu entendo que é uma negativa indevida e que enseja ali, sim, o dever de indenizar. Então, se acontecer, o consumidor deve criar provas nesse sentido. Primeiro, ele deve ter a negativa explícita.
e depois ele pode custear e depois cobrar isso do plano na justiça. O que seria uma negativa explícita? Ele pega uma declaração do hospital? E isso, muitas das vezes, o hospital ele vai e fornece lá a recusa no atendimento, porque o hospital também não quer se comprometer, ele quer empurrar a culpa para alguém. E essa é a próxima pergunta que eu ia fazer da responsabilidade solidária do hospital. Exatamente. Então, o que ele vai fazer? E isso eu já vi acontecer, porque eu já tive casos assim no escritório. Então, quando houve essa negativa, eles foram lá e escreveram para o paciente dizendo, olha, não podemos efetuar esse atendimento em razão da alegada inadimplência pelo plano de saúde. Com isso, a gente entrou com uma ação na justiça contra o plano, mas eu também coloquei o hospital, porque ali é uma responsabilidade solidária. E aí o Código Civil Brasileiro, ele diz que cabe ao consumidor escolher se ele quer demandar contra um ou contra todos aqueles corresponsáveis. Eu acho que o hospital também ele tem Sim. Falou, meu amigo, tá negando aqui, eu vou fazer assim, tô vendo, tu tá mal, entra ali naquela salinha de triagem ali. É o mínimo, medica a pessoa, não né? Não é isso, né? Vou quebrar teu galho, mas resolve esse probleminha aí no plano de saúde. Aí que entra o bom senso, né? Isso, e aí entra o princípio da boa-fé objetiva, que é o que deve reger as relações. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê. Pois é, aí que as pessoas precisam ter o conhecimento da palavra de Deus para ver se toca no coração delas. Isso, né? E também dos seus direitos, né? Porque se não aconteceu, claro, se não se sensibilizou, quando sentir no bolso, aí de repente repensa os seus atos. Não, e para aqueles que estão nos assistindo também, é prestar bastante atenção em situações adversas como essa, se munir de documentação, porque na hora de procurar um advogado, que eu falo que advogado, eu sempre falo isso aqui no meu programa, que o advogado, ele não é despesa. Isso aí é aquele pensamento antigo, é um investimento, porque vocês sabem todos os caminhos, por onde entrar, por onde se teve danos materiais, se teve danos morais e tudo mais, é o advogado, né? Então a pessoa, não, vou gastar dinheiro. Gente, a pessoa só pensa no dinheiro. E quando vê o dinheiro que investiu, recebeu, um exemplo que eu vou dar aqui, investiu 1 e ganhou 10. Sim, né? Isso acontece muito. Inclusive, hoje, nós atendemos uma determinada empresa que eles tiveram, por exemplo, não é nem em caso de plano de saúde, mas eles tiveram um corte indevido no fornecimento de águas. Nos procuraram, nós conseguimos uma decisão liminar com um valor assim bem razoável, né? A título de multa. Cada dia de descumprimento são R$500 por dia, ótimo, limitado a 50 mil. Então a escola ficou assim super feliz. Claro, espero que eles não liguem nunca aqui, né? Até chegar a R$50 mil aqui. Vamos continuar aqui. Vou mudar agora de assunto aqui contigo. Vamos falar de Urb. Ok? A Hotel Urbano. A Hotel Urbano. Urb poderá reembolsar valores aos clientes em breve. Isso aqui não é nenhuma pergunta, isso aqui é uma notícia, né? Isso aqui é uma manchete. É uma esperança também para essas pessoas. Por quê? Muitas têm acompanhado e muitas pessoas compravam, né? Porque ela oferecia valores de pacotes de viagem bem abaixo do que era usual, então isso atraía muito as pessoas. Claro. Você já viajou pela Urb? Não. Eu também não. Mas eu tenho N clientes que viajaram. Que viajaram? Sim. Tem uma que era cliente assídua, já viajou quase o mundo todo com a Urb. Olha. E aí, o que acontece? A empresa começou a cancelar determinados pacotes, cancelar reservas, oferecia datas para a pessoa e ela não cumpria. E aí, muitos entraram com uma ação na justiça, só que, misteriosamente, todas as contas da empresa não achavam um centavo. E a sede da empresa administrativa ficava aqui na Barra da Tijuca. Quando vinham fazer aquilo que a gente chama de penhora portas adentro, não achavam materiais suficientes que pudessem, vamos dizer assim, satisfazer o crédito daqueles consumidores. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Justiça precisou se movimentar para criar o procedimento de execução unificada. Por quê? Foram tantas ações, e em 2023 a gente viu um boom de ações contra a Urb, não é? E aí eles criaram o procedimento de execução unificada. Então eles pegavam um processo mais antigo, como o processo piloto, e através dele iam ficando dando decisões para tentar bloquear. Só que aí a empresa, que não tinha até então nem um centavo em suas contas, ela celebrou um acordo com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é a Senacom, que faz parte do Ministério da Justiça. E aí eles estão em vias de assinatura desse termo aí de ajustamento de conduta, e ela prometeu devolver os valores aos consumidores a partir de outubro. Ainda não lançaram o portal, mas
a expectativa é que seja a partir desse mês que eles comecem a devolver os valores. Por quê? Senão ela vai ser impedida. Tanto que tivemos uma decisão recente no Tribunal de Justiça, que é uma decisão super válida. Em que sentido? Se eles não pagam os consumidores, eles não podem comercializar o serviço deles. E eu achei essa decisão a mais sensata possível. Por quê? Eu tenho ações contra a Herb no escritório. E a gente pedia bloqueio, bloqueavam 22 contas. Não achava um centavo sequer. Uau. Mas ela continuava vendendo os pacotes dela. E a gente ficava se perguntando, para onde está indo esse dinheiro? Gerava boletos lá no site. Quando via as contas, eram aquelas Zerada. que tinham sido bloqueadas, mas que estavam zeradas. A gente falou, não é possível. Está acontecendo alguma coisa que eles estão maquiando aí. Futuramente, nós descobrimos que tinha uma empresa que foi contratada pela Herb até para poder fazer essa gestão. Então, a empresa recebia os pagamentos num CNPJ que não era ligado à Herb e depois repassava para eles. Começamos a colocar essa empresa também no polo passivo da demanda. Aí ela cancelou o contrato com a Herb rapidamente. Então, nesse termo de ajustamento de conduta que a Herb assinou, é uma esperança, de repente até para você que está nos assistindo, que comprou passagem aí com a Herb, de receber os seus valores, não é? A multa por descumprimento é uma multa diária de R$1 milhão. Uau! Por ação? Não por dia de descumprimento. Se ela não devolver todos os valores, porque a dívida dela já passa da casa dos 50 milhões. Caramba, cara. E a Herb vendeu muito pacote na pandemia, né? Muito. Ali foi um boom da Herb, né? Sim, mas a partir dali ela não conseguiu mais cumprir. Aí nós tivemos o declínio ali da 1, 2, 3 milhas, né? E logo depois veio também ali o declínio da Herb, o que já era esperado, porque mexe na economia do país, começa a vir ali um efeito cascata, Sim, né? Um efeito sim. dominó. Com certeza. Saindo um pouquinho aqui agora do direito do consumidor e indo para o direito previdenciário. Pergunta de ouvinte nosso. Tenho depressão, ansiedade generalizada e não consigo mais trabalhar. Posso pedir aposentadoria por invalidez? Uma boa pergunta. Depende. Depende em que sentido? Essa pergunta é maravilhosa. Essa resposta é maravilhosa. Então, depende. É uma resposta padrão do direito e que as pessoas acabam não aceitando, né? Porque elas esperam respostas objetivas. Sim, claro ou que não. consegue, né? É isso. Principalmente se a resposta for afirmativa. Mas o que eu tenho a dizer nesse caso, bem específico? A depressão e a ansiedade generalizada são transtornos mentais e que realmente têm gerado incapacidade para todas as pessoas, de um modo geral. Então, se essa doença ela te tornou incapacitado para toda e qualquer atividade e você contribui com o INSS, você pode ter direito sim. Por quê? O que é aposentadoria por invalidez ou, como é denominada atualmente, aposentadoria por incapacidade permanente? É quando existe uma determinada incapacidade total para toda e qualquer atividade insuscetível de recuperação. Então, não é simplesmente uma incapacidade para a sua atividade habitual. É uma incapacidade geral para toda e qualquer atividade. E que não te permita, pelo menos naquele momento, se recuperar. Então, se aconteceu isso com você, você pode sim ter direito à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, desde que hajam contribuições. O sistema do INSS ele é movido por contribuições. Quem não contribui, infelizmente, não tem direito, não é? Então, existe sim essa possibilidade para quem sofre dos transtornos aí mentais. Lá vai Robson Lima fazer suas perguntas de leigo. Então, assim, eu sou um contribuinte do INSS, eu tenho minha carteira assinada, minha CLT lá assinada, ok? Fui mandado embora daquela empresa, isso me causou uma depressão. Desses 6 meses que eu estou parado sem carteira assinada, não estou contribuindo mais, a partir do momento que eu fui mandado embora. Daqui a 6 meses ou 1 ano, eu tenho como entrar com essa aposentadoria por invalidez, mesmo eu estando esse tempo sem contribuir? Tem sim. Isso a gente chama no direito previdenciário de período da graça. O que é o período da graça? É aquele período em que a pessoa mantém a condição de segurado independente de contribuições. Isso está previsto lá no artigo 15 da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios do INSS. Então, lá estabelece que você que é um contribuinte trabalhador, você foi dispensado, você mantém a condição de segurado independente de contribuições
por 12 meses subsequente à sua dispensa. E o que é mais interessante, e que nem todos sabem, a situação de desemprego, ela faz com que esse tempo aumente. Em que sentido? Você foi mandado embora, você tem ali um período da graça de 12 meses. Não conseguiu emprego, e isso está documentado, ou seja, quando gera uma determinada RAIS ou um determinado CAGED que demonstrem que você não conseguiu emprego, esse período de 12 meses, ele pode se tornar 24, ou seja, você pode ganhar mais 12 meses. Isso está previsto lá no artigo 15, dentro dos seus parágrafos da Lei 8.213. Então, fui mandado embora, não contribuí nesse período que você mencionou de 6 meses, mesmo assim, eu continuo como segurado por 12 meses subsequente à minha data de dispensa. E se eu não conseguir emprego nesse período, eu ainda ganho mais 12 meses. Então, você pode ficar aí 24 meses sem contribuir com o INSS e você vai manter a condição de segurado. Então, aconteceu qualquer coisa com você, você e sua família estão ali resguardados. Isso também serve até como só para invalidez ou para acidente? Qualquer tipo de benefício. Olha, isso. que bacana. O período da graça ele é extensivo a todo e qualquer benefício. Pô, que graça, hein? Por isso que recebe. Meses, né? E você ainda consegue mais. Você consegue ficar 36 meses. Mas para isso é necessário ter pelo menos 120 contribuições ininterruptas. Ah, entendi. Então você precisa ter pelo menos 10 anos ali sem perder a condição de segurado. Aí você pode ficar 3 anos ali em período da graça. Mais graça ainda. Mais graça ainda. Olha, esse é o Dr. Romário. Aqui, para acabar aqui, ó, a última pergunta aqui, ó. E essa pergunta é sensacional. Eu acho que muita gente está passando por isso. É sobre crianças autistas, né? Filho autista nível 3 tem direito ao benefício de prestação continuada, que é o BPC LOAS? Tem sim. Tem direito? O que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do desenvolvimento global. E o que dá direito a esse benefício de prestação continuada? Esse benefício ele foi instituído pela Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Por isso que as pessoas chamam ele de LOAS, mas LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social. Lá no artigo 20 estabelece que a pessoa com deficiência, ela que está incapacitada de prover a sua própria sobrevivência, ela pode ter direito a um salário mínimo, que é justamente esse benefício. E ali, em seus parágrafos, vai dizer o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquele que tem um impedimento de natureza sensorial, intelectual, motora, o qual, com interação com uma ou mais barreiras, impede essa pessoa de ter uma vida civil plena. Então, o autismo, ele tem os seus níveis, mas hoje os tribunais eles têm avançado no sentido de que como ele é um transtorno de desenvolvimento global que impede, que dificulta essa pessoa de manter um relacionamento social, de ter uma vida social plena, eles entendem que essa pessoa é reconhecida como pessoa com deficiência, amparada pela 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e em razão disso ela tem direito, sim, ao benefício de prestação continuada. E para isso também ali os pais, ele tem que ter o laudo, tem que ter o tratamento direitinho. Tem que ter o laudo já, o diagnóstico fechado por equipe interdisciplinar, né, multidisciplinar. Então é preciso que essa pessoa ela tenha feito acompanhamento psicológico, tenha feito acompanhamento clínico, que existam laudos informando o reconhecimento desse transtorno de desenvolvimento, os impedimentos que aquela pessoa tem de praticar os atos da vida civil, e com esses documentos aquela família ela vai precisar se inscrever no Cadastro Único do Governo Federal, então tem ali uma limitação de renda, e com isso aquela família também precisa ter uma renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então nós temos o salário mínimo, divide ele ali por 4, né? E aí você vai ter um determinado valor. Esse critério de renda, que a gente chama de critério de miserabilidade, ele pode ser afastado em algumas situações, mas a regra geral é renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Fez isso, tendo os laudos médicos, fez a inscrição lá no Cadastro Único, você vai solicitar junto ao INSS, que é um órgão pagador, não é o INSS que institui. Você vai passar ali por uma perícia clínica e uma perícia social. Sendo constatado, você tem direito. Não tendo direito reconhecido, você pode recorrer à justiça, e na sua grande maioria a justiça tem concedido, sim, esse benefício a essas pessoas. Muito bem, respondido aqui. Gente, hoje eu fiz um combo com você aqui, né?
A gente simplesmente passou pelo direito do consumidor, né, sobre cirurgia de câncer, né, por uma negativa aqui, por ser cirurgia eletiva, pela Hub, que pode reembolsar os clientes em breve, que é uma excelente notícia, sobre a depressão e ansiedade, né, se a pessoa pode se aposentar por invalidez, direito previdenciário. Estou aprendendo pra caramba, estou quase um advogado aqui. E do autismo, nível 3, que a pessoa tem direito ali ao BPC Loas, não é isso? Isso Gente, mesmo. fiz um combo contigo. Se alguém que está nos assistindo nesse momento estiver ali passando por situação parecida ou idêntica, ou um parente, ou um amigo, como que eles fazem para te achar, doutor Romário? Olha, é muito simples, não tem dificuldade, vai lá no Instagram, procura Romário Bezerra, _advocacia, tem o nosso site também, que é o www.romariobezerraadvocacia.adv.br, tem o nosso WhatsApp, caso você queira anotar, é o 976778704, repetindo, 976778704, que nós vamos ter um prazer imenso de atender, e nas nossas redes sociais ou no nosso site também tem os nossos contatos. Que maravilha! Esse é o Dr. Romário Bezerra. Eu sempre indico essa fera aqui, né, no direito, tanto no direito civil, quanto no direito previdenciário, como no trabalhista também. Falamos aqui, começamos o nosso papo hoje falando da palavra de Deus. Então, essa entrevista não poderia ser diferente, como uma excelente entrevista. E eu queria te pedir, Romário, uma coisa que eu ia te pedir desde a primeira entrevista que você deu, que foi a primeira entrevista do podcast Casa do Garay, que a gente encerrasse hoje o nosso bate-papo sempre maravilhoso com o Salmo 23. Você faria isso por mim? Faria sim. Então vamos nós. Bom, depende das traduções. Tem N, nessa hora passa várias traduções na minha mente. Você fica à vontade. Então, o Salmo 23 é um salmo que eu tenho muito estudo nele e tenho buscado muito nele, porque ele diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras traduções diz: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Então, ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me conduz às águas tranquilas, não é? Ele é aquele que prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele diz que a vara e o cajado do Senhor nos consolam. Então, esse é o nosso maior objetivo com o Senhor, sermos ovelhas. E o ser ovelha é justamente você ser dependente. Quando o salmista diz: o Senhor é meu pastor, ele está dizendo o seguinte: eu preciso de um guia, eu preciso de alguém que conduza a minha vida. E ele continua dizendo, né? Ele me leva a pastos verdejantes, ele me conduz às águas tranquilas, porque é isso que um pastor faz com as suas ovelhas. E ele vai dizer o seguinte, que a vara e o cajado o consolam. A disciplina de Deus, ela nos ajuda. Então, que você fique aí com essa palavra, que você guarde também no seu coração e que seja uma bênção para a sua vida. Amém. Obrigado. Pô, obrigado mais uma vez. Que delícia ter você aqui no nosso podcast. Gente, muitíssimo obrigado pela moral que vocês estão nos dando aqui no YouTube, né? Vocês estão ali seguindo, vocês estão compartilhando, vocês estão curtindo, não só no YouTube, mas também no Instagram, no Kawaii, no Facebook, no TikTok. A gente só está crescendo. Há pouquinho atrás eu anunciei 3 mil seguidores orgânicos. Agora nós já estamos com mais de 10 mil seguidores. Vocês estão arrebentando a boca do balão. Comigo não tem negócio de comprar seguidor, não. A gente conquista porque nós somos, Garay. Por isso que aqui é a Casa do Garay, né? Garay significa conquistador. Eu só trago conquistadores aqui e estamos conquistando cada vez mais a sua confiança, né? Enriquecendo cada vez mais o teu conhecimento. Muitíssimo obrigado pelo carinho, muitíssimo obrigado pelo respeito. Continuem seguindo a gente aqui, que a gente vai trazer mais profissionais qualificados. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.